Estamos de volta ao Enigmas. E se você quiser mandar algum recado, alguma sugestão, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Estou aqui com o Rogério, que é instrutor da eubiose e tem um assunto interessantíssimo para falar. Intraterrenos entre nós. Tudo bem, Rogério? Tudo bom. Que honra estar contigo aqui no programa Enigmas. Prazer imenso, viu? Prazer é meu. Rogério, quem são os intraterrenos? Fala para o nosso internauta. Os intraterrenos, então vamos lá. É um assunto bastante vasto, né? Dá para explorar bastante. Eu acho que muita gente já ouviu falar. Existe um livro bastante conhecido que é o Terra Oca, e é de um pesquisador que fez expedições e foi atrás de entradas para pelos polos, né? Pelo Polo Norte, se eu não me engano, ele foi, acho que foi pelo Polo Sul também, para tentar penetrar na Terra e descobrir se existe isso mesmo. E esse livro a gente indica porque é uma fonte de informação bem interessante, né? E basicamente o que ele achou foram fósseis de mamutes e seres que não existem mais entre nós e vestígios de que de fato há alguma coisa e há algum mistério e que a ciência ou não divulga ou não abarca tanto assim, né? Ele teve contato com alguma civilização intraterrena? Esse escritor, eu não me lembro se ele chegou a ter contato, pelo menos no livro eu acho que ele não chega a mencionar. Tá. Agora faz um tempo que eu li esse livro, me veio agora em mente. Tá. Então. Vamos falar da eubiose. Uhum. A eubiose tem contato com seres intraterrenos. Não diria assim. Eu diria assim, todo ser humano, qualquer pessoa, sendo eubiose ou não, pode ter esse privilégio, vamos dizer. Porque existe, vamos direto ao ponto, né? Existe de fato, a gente estuda, há esses mundos internos e há seres que lá vivem, né? Existem textos escritos há milênios. Eu tenho um livro, por exemplo, do Tao Te Ching, que é um livro conhecido, chinês. E tem uma versão, se eu não me engano, da editora Pensamento, que ele conta de uma historinha de um chinês que foi procurar não sei o que atrás de uma árvore e acabou tendo essa passagem e foi para essa outra dimensão. Então é como se fosse uma outra dimensão de fato. Qualquer pessoa, se tiver o direito, consegue penetrar esse mundo paralelo, vamos dizer assim, como se fosse uma outra dimensão. A eubiose fala muito dos mundos internos. Uhum. Você pode explicar rapidamente para o internauta cada um desses mundos? Badagas, Ágata, né? Agartha e Duarte, né? Uhum. Bom, a gente pode dizer assim, existem, como se fossem dimensões mesmo, né? Certo. Então nós temos a face da Terra, seria o plano físico, existe um plano mais sutil relacionado ao plano etérico, que seria Duarte, ou melhor, Badagas. Depois o mais sutil ainda, é como se fosse uma escala de vibração, né? Do mais denso para o mais sutil. Então o mais denso, face da Terra, depois Badagas, depois Duarte, depois Agartha e Shambhala. Shambhala seria a 8ª cidade de 7 ao redor. Agartha tem 7 cidades, a 8ª é Shambhala. E é como se fosse a síntese de tudo. Certo. É uma cidade também chamada de a cidade eterna. Agartha é onde está o governo mundial. É o governo oculto do mundo. O rei do mundo, também conhecido, o autor francês chamado René Guénon tem um livro dele chamado O Rei do Mundo. Ele também fala disso. Melquisedeque. Existe alguém dentro da eubiose que já teve contato físico com essas? Sim, com e fora da eubiose também, né? Fora da eubiose também. Sim, a eubiose estuda, né? Estuda com profundidade o que é cada um desses mundos, o que está relacionado, o que faz. Então, por exemplo, são conhecidas as bibliotecas dos mundos de Duarte. São enormes galerias neste plano e com todo o conhecimento do mundo há milênios, né? Desde a Atlântida e tal. Duarte, por exemplo, seria um mundo mais próximo do nosso terreno de vibração? Badagas. E Badagas? Badagas é quase idêntico à face da Terra.
Badagas, a gente pode dizer assim, é como se fosse uma face da Terra um pouco mais evoluída. A tecnologia um pouco melhor, tem automóveis, mas é melhor, funciona melhor, andam numa velocidade incrível e raramente tem acidente, porque a tecnologia, a segurança é muito melhor, trens muito melhor, muito mais rápido, é quase igual à face da Terra. Mas estão numa outra vibração de onda. Isso. Eu acho que uma maneira, como eu entendo, né, é como se fosse um estado de consciência, onde você entra como se fosse um estado meditativo. Correto. Quando você atinge uma certa onda de frequência, você consegue penetrar nisso e ter contato com isso. E eles estão aqui, encarnados no planeta Terra ou não? Comentar isso agora. Eles estão entre nós estamos em boa sintonia. Opa, aí sim, né? Eles estão então aqui entre nós. Estão entre nós. Nessa fisicalidade humana. Existem eu diria, dois principais grupos. Aqueles que saem daquele mundo, Agartha ou Shambhala, e reencarnam, nascem como um bebê humano mesmo. Correto. Né? Então seria um ser de luz reencarnado, nascido como ser humano. E existem aqueles que nascem lá nos mundos internos e vêm para cá de tempos em tempos. Ou vem, fica um período longo, ou vem cumprir uma missão e volta. Mas peraí. Como assim? Vem para cá de vez em quando? Existem verdadeiras civilizações, né? Certo. E a missão deles, espiritualmente, eles seriam os nossos pais espirituais. Eles estão aí para nos orientar, né? Para ajudar a nossa evolução. Dizem nesses tempos que essas naves que estão aparecendo são de intraterrenos. É verdade? É verdade. A maior parte é intraterreno. Há uma discussão se a maior parte dos OVNIs são de ETs ou de ITs, né? Dos intraterrenos. O professor José Henrique de Souza, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, nos ensinamentos dados nos graus da eubiose, a maior parte ele fala de mundos internos. E esses mundos internos, eles surgiram na Atlântida. A Atlântida era a face da Terra, com outra topografia, outra configuração. E há 1 milhão de anos atrás terminou a sua submersão. E se ela submergiu, para onde ela foi é o que é hoje os mundos internos. Olha que interessante. Existe alguma evidência física desses mundos para os nossos cientistas comprovarem? Fisicamente, só se deixarem. Existem sim documentos, existem visitas deles, né? Correto. Recentemente um ministro, se não me engano é ministro canadense, certo, saiu na internet em larga escala, né, vamos dizer, falando abertamente de que há seres ETs vivendo na face da Terra, inclusive infiltrado no governo americano, né? Os russos também falaram isso. E tem uma princesa japonesa, também, que há uns anos atrás saiu na internet também, falando estava aquela história de fim do mundo em 2012 e tal, correto, e ela falando de que falando de Agartha, né? Acho que, se eu não me engano, ela usa esse termo, Agartha e tal. Quem estuda mestres ascensionados também eles falam um pouco, você vai ver canalizações na internet, entra na internet, põe lá canalizações, algumas delas falam os seres agartinos e tal. Então está cada vez mais se falando nisso, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o nosso internauta tem interesse. Tivemos há pouco tempo uma pauta dizendo que os militares preparam um contato extraterrestre, intraterreno. Eu quero saber se esses seres pretendem se revelar para a humanidade em breve tempo. Pois eu acho que eles não se escondem. É nós que não os enxergamos. É o que eu acho. Eles não se mostram, mas eles não se escondem. Se a gente tiver consciência, a gente entra naquela frequência e tem contato com eles. Aqui ou em outros planos. Pura frequência, né? Entrar em frequência. A última perguntinha, porque daqui a pouco a gente vai falar com a Kátia Gaia. Eu sei que a Kátia vai tirar o melhor de você aqui, como eu estou tentando fazer, né, gente? Existe alguma profecia catastrófica
passada para vocês da eubiose para esse momento? Não, não existe. Existe, assim, previsões, mas todas as profecias ou previsões podem ser mudadas. Muitas foram. Eram para haver certos desastres que foram cancelados ou foram adiados por mérito da humanidade. Olha que legal. Então, o que há, assim, há ciclos. Não se fala fim de mundo, esse tema eu ouço desde garotos falam que o mundo vai acabar, né? Em vários momentos já represenciei isso. O que acaba é um ciclo. É verdade. O mundo acaba todo dia, né? Agora, acabar o mundo assim, de repente, tira da tomada, desliga, não vai acontecer dessa forma. Com certeza. O mundo vai se transformando, vai evoluindo, acaba uma fase, acaba um ciclo, aí vai progredindo para a próxima, que esperemos que seja melhor. Né? Bom, gente, aguenta aí. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a Cátia de Gaia.